Dando sequência ao programa de exposição que eu faço sobre indústrias farmacêuticas e medicamentos, faço hoje a quinta apresentação. Quero recordar apenas uma frase que eu falei logo no início, que nós devemos considerar as indústrias farmacêuticas como empresas ligadas ao capitalismo. Portanto, como todos os setores, têm bons e maus elementos, que podem ou não depreciar um certo setor totalmente ou ser apenas um detalhe a ser corrigido. Muito bem. Vou falar hoje sobre categorias de medicamentos. Veja bem, não são classes terapêuticas, mas categorias, que são, aliás, o medicamento de referência, os medicamentos genéricos, os medicamentos similares, os medicamentos isentos de prescrição médica e os medicamentos que têm níveis de retenção ou não de receituário. Eu vou falar hoje apenas dos referência, porque são itens longos, eu não quero cansar vocês e vou falando sobre os de referência de uma forma abreviada para que não, porém, que seja aquela que você vai saber do que se está conversando quando você entra numa farmácia ou drogaria. Muito bem, o que é o medicamento de referência? Medicamento de referência é também chamado de inovador. Por que inovador? Porque é um medicamento cujo IFA, ingrediente ativo farmacêutico ativo, que está pela primeira vez, é uma novidade, é um inovador. Quando esse medicamento chega ao mercado, ele já passou por todos aqueles testes que vocês cansaram de ouvir também durante a pandemia, os testes clínicos, que tem várias fases e que em qualquer momento aqui nessas minhas descrições eu vou falar. Então, o medicamento de referência é um medicamento novo. Ele tem um componente ativo, o IFA novo, naquela ou em nova indicação terapêutica, porque uma mesma indicação terapêutica pode ter vários IFAs diferentes e ele, nesse caso que eu falo, é medicamento novo. Agora, ele pode continuar sendo de referência por 20 anos. Por quê? Porque é o tempo de duração de uma patente, porque as empresas que pesquisaram um medicamento de referência usam substâncias e o medicamento que tem uma marca é ligado àquele princípio ativo, ele tem sua marca registrada na propriedade inicial. Com isso, ninguém poderá ter, nos 20 anos, outras medicações à base desse mesmo IFA. Muito bem. Então, normalmente, ele é um medicamento mais caro. Por quê?
porque testes clínicos são coisas extremamente custosas, caras. Às vezes, testes clínicos, primeiramente pesquisa em animais, depois em humanos, tem todos os critérios que complicam, que dificultam, necessariamente complicam. Então, com a patente, ele tem a garantia de haver um retorno e custaram mais caro para fazer, por isso eles têm o medicamento mais caro no mercado. E eles não podem ter, então, como eu já falei, uma passagem para outros tipos de medicamento, nem similar, nem genérico, etc. Então, esse é um medicamento de referência que eu começo, porque vou chamar assim, ele é o pai de todos, né? Os demais, genéricos ou similares, eles provêm dele, certo? Provém do referência, porque amanhã, 20 anos depois, haverá genéricos e similares à base dessa substância, dependendo do grau de dificuldade. Existem formas farmacêuticas que não possuem genérico. Isso nós vamos falar depois, quando falarmos de produtos injetáveis. Então, quando é feito um teste, esses medicamentos de referência, além da dos testes de biodisponibilidade, tem também os testes físico-químicos, os testes farmacêuticos, ou seja, testes de estabilidade para determinar qual é o prazo de validade possível deles terem, quanto é o tempo que eles, já falei sobre teste de validade, qual é o tempo de frequência das administrações, ou seja, por que eu determino que o medicamento, ou o médico determina que ele é tomado de 6 em 6 horas, de 8 em 8 horas e assim por diante. Então, esses testes, que eu não vou entrar no mérito, porque não é necessário que você conheça na ponta da língua para efeito da compra. Esse medicamento de referência poderá ter faixa vermelha ou faixa preta. Nunca a faixa amarela, que é a faixa dos genéricos. Tá certo? Mas você pode me perguntar, mas existem vários medicamentos que não são genéricos, nem são novidades? Dando um exemplo apenas, Novalgina tem o nome de Novalgina e está no mercado há mais de 50 anos. Então, ele, em algum tempo, foi um medicamento de referência, num tempo que não existia ainda essas formas de denominação. Muito bem, é o que vocês precisavam saber, apenas acrescentando uma coisa, e os médicos, de um modo geral, têm a grande preferência nos
medicamentos de referência. Muitos poderão dizer, eles gostam de prescrever medicamentos mais caros. Não. Quando eu disse antes sobre os empresas idôneas e não idôneas, é sobre isso que eu estou falando também. Se estes medicamentos são mais caros pelas razões que eu já expus, é porque isso é exigido. Agora, se houver pessoas mal intencionadas, não podemos atribuir ao todo o que a presença de eventual empresa ou uma pessoa esporadicamente, o que já seria mais difícil, uma pessoa apenas fraudar um medicamento. Então, tenha segurança quando você toma um medicamento que ele é o melhor e o mais bem indicado para você. Um abraço a todos. Espero contar com vocês na próxima apresentação. Muito obrigado. Tchau para vocês.